Olá, tudo bem? Você já sabe o que está bloqueando a sua vida? Não? E se eu disser que é você mesmo que está bloqueando? E se eu disser que é a gente mesmo que bloqueia a nossa própria vida? Como? Através do que a gente pensa, através do que a gente sente, através das coisas que a gente acredita. É exatamente dessa forma que a gente bloqueia a nossa vida. Você já ouviu falar alguma vez de crença limitante? Pois é, crença limitante. Ela já declara no próprio nome que é limitante. Ela limita a nossa vida. Ela limita o nosso desenvolvimento mental, emocional, espiritual. Ela limita o desenvolvimento da nossa vida. Mas o que é crença limitante? Crença limitante é toda informação, todo pensamento, todo conceito que a gente aprendeu. A gente aprendeu através da nossa educação, através dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos tataravós. A gente não precisa ter contato com eles, né? Eu não tive contato com meu tataravô, eu não tive contato, com a minha bisavó, não, também não. Meus filhos têm contato com os bisavós, isso sim. Mas a gente não precisa ter convivido com eles para receber as crenças que eles tiveram e que também receberam dos seus pais e que passaram na realidade para os seus filhos, que são os nossos pais. E nós que somos ou seremos pais, no caso eu já sou mãe, então as crenças limitantes que eu recebi dos meus pais, que receberam dos seus pais, que receberam dos seus pais, isso tudo fica gravado na gente, de forma consciente e inconsciente. Então, a forma como a gente age na vida, a forma como a gente reage às situações, como a gente lida com as coisas que acontecem, isso tudo depende da forma como a gente entende a vida, como a gente recebeu. E também as informações, né, os pensamentos que a gente recebe através do nosso convívio social com outras pessoas, que a gente também aprende com outras pessoas, aprende na escola, com colegas, na faculdade, com professores, né? Então, todos os pensamentos, na realidade, todos os conceitos, tudo aquilo que a gente acredita de bom e de ruim são crenças. Mas as crenças limitantes são todos aqueles pensamentos, tudo aquilo que a gente acredita e que não são bons para a gente, são negativos. Um exemplo disso, crença relacionada a dinheiro. Né? Eu tinha uma crença antigamente que seria melhor eu ser pobre e com saúde do que rica e doente. Como se todo rico fosse doente e todo pobre fosse saudável. Na realidade, não existe isso, né? Existem muitas pessoas pobres que têm muita saúde, muitas pessoas pobres que não têm saúde, que além da pobreza ainda sofrem com doenças, assim como tem pessoas ricas e muito ricas que são completamente saudáveis ou ricas e que têm algum tipo de doença. Mas o fato delas terem dinheiro ajuda bastante porque elas podem buscar bons tratamentos do que no caso de uma pessoa que não tem condições, na realidade, às vezes não precisa nem ser tão pobre assim, né? Mas só tendo um salário curto ali, vamos dizer assim, a pessoa já não tem mais tanta facilidade, já não consegue buscar bons lugares para fazer atendimento, precisa esperar pelo tempo do Sistema Único de Saúde, né? E dependendo do lugar que a gente mora do Brasil, ele funciona um pouco melhor ou não. Mas voltando então às crenças limitantes. Dei esse exemplo em relação ao dinheiro, mas existem outros exemplos em relação à questão de saúde ou de ser azarado. Ai, tudo acontece comigo, isso só acontece comigo. Ai, porque eu sou um azarado mesmo, já estava esperando que acontecesse isso porque eu sou um azarado. Eu puxo essas coisas para mim e puxa mesmo. Se continuar pensando assim, não tem outro fim, porque vai puxar mesmo. Porque tudo que a gente emite volta pra gente, a gente recebe. Porque na realidade a gente é um canal de energia, a gente é como se fosse mantendo a mesma. Aquilo que a gente mandar, a gente sintoniza e volta pra gente. É bem esse, não tem como esperar um resultado diferente, né? Mas
Crenças limitantes. O que fazer então? Como saber quais crenças limitantes a gente tem? Bom, aí a gente entra numa área de autoconhecimento. Em primeiro lugar, a gente tem que buscar se autoconhecer. Pode ser dolorido, pode não ser, pode ser mais fácil, isso vai depender da pessoa, vai depender da sua vivência, da sua experiência de vida. Mas o que a gente tem que fazer em primeiro lugar para poder se desfazer depois dessas crenças limitantes? Primeiro de tudo, a gente tem que reconhecer elas. A gente tem que identificar quais são e reconhecer. Realmente eu tenho essa crença, admitir que tem. Como identificar? Como buscar essa identificação? Isso é um processo de interiorização da gente. É um processo da gente mesmo, com a gente. A gente pode fazer psicoterapia? Sim, a gente pode. Mas quanto mais a pessoa olhar para dentro de si mesma, quanto mais ela buscar se conhecer, se autoconhecer e não ficar reclamando, se queixando, porque isso não é autoconhecimento. Ficar se queixando numa terapia não é autoconhecimento, né? É vitimização. Então, eu falo porque eu já fui muito também de me queixar, né? Tudo que eu tô falando aqui hoje é porque eu aprendi e tô aprendendo e tá resolvendo para mim, né? O meu próprio aprendizado tá resolvendo para mim, para eu me modificar, para eu me educar mentalmente. É um processo de educação mental. Então eu não quero ficar com isso guardada para mim, eu quero poder passar para os outros, né? Eu quero poder passar para as pessoas tudo que eu tô conseguindo aprender atualmente, né, o processo que eu estou passando, e eu quero que as pessoas possam aprender para se ajudar também, para se melhorar. Porque assim como eu quero ter uma vida boa, eu quero que outras pessoas fiquem bem também. E quanto mais pessoas estiverem bem, melhor para todo mundo, né? É muito melhor que as pessoas estejam bem, na realidade, do que tu querer estar bem e não querer que o outro esteja por questão de competição. E não existe isso. Eu acho que todo mundo tem que estar bem, a gente tem que procurar contribuir para que as pessoas todas fiquem bem. Isso é bom para todo mundo, né? No geral. Então, o primeiro passo, autoconhecimento. Como fazer isso? A prática da meditação é uma prática muito boa para começar esse autoconhecimento, essa autoobservação. Mas meditar é muito difícil, tem que ter tempo. Não, eu há muitos anos atrás eu queria sempre fazer meditação, mas eu sempre achava que não, isso é impossível. Não, se fosse impossível, mas tem que ter algo muito especial, né? Tem que ter toda aquela vibe, aquele lugar especial. Nada, não. Isso é crença limitante, né? Era uma crença limitante que eu tinha. Quando eu comecei a estudar sobre física quântica, quando eu comecei a estudar, olhar a meditação, eu vi, nossa, eu posso praticar. E não é tão difícil assim, não é tão, assim, algo que eu estava imaginando que tivesse tanta coisa especial. Não. O que a gente tem que fazer? Basta a gente pegar um momento, o melhor momento que eu considero e que muitas pessoas consideram também é de manhã depois que a gente acorda, porque a gente está com a cabeça limpa, tranquila, a gente está descansado, a gente dormiu, carregou as baterias, a gente não começou a entrar na roda do dia, né, naquela correria, às vezes, e a gente não vai entupir a cabeça assim, então é mais tranquilo de manhã depois que a gente acorda. Talvez tenha que começar a acordar mais cedo, um pouco mais cedo. A gente tem que ter disciplina também. Eu comecei a acordar bem mais cedo para poder fazer isso tudo, porque se eu não fizer isso, depois entra ritmo do dia, vem casa, vem filho, e aí entra a correria e a gente não consegue, né? Então o que a gente faz? A gente acorda um pouco mais cedo. No caso, para começar, começa com 1 minuto por dia, se a pessoa nunca meditou, para começar a treinar, exercitar, né? Então, como diz o Amit Goswami, a prática leva à perfeição. Então, quanto mais a gente praticar, é que nem qualquer coisa que a gente vai fazer. A gente vai andar de bicicleta, a gente tem, para aprender, a gente tem que praticar. Para dirigir, a gente tem que praticar. Tudo a gente tem que praticar para aprender, né? E quanto mais a gente praticar, melhor a gente fica. Então, a pessoa vai sentar numa cadeira, com a coluna reta, cabeça também na linha, né, da coluna, pés bem posicionados no chão, tocando o chão completamente, mãos em cima do joelho, descansando em cima do joelho. Vai fazer uma respiração bem profunda,
vai trancar a respiração, conta até 5 e libera. E repete isso 5 vezes. Dá para ser 3, dá para ser 5. A pessoa vai ver o que achar melhor. Eu prefiro 5 vezes. Eu me sinto melhor fazendo 5 vezes. Tem pessoas que 3 vezes está legal, consegue, não tem problema. O importante é ela fazer essa respiração para preparar para esse exercício de concentração, de observação, porque a meditação, na realidade, ela é um processo de autoobservação. A pessoa vai observar o que vai vir na mente dela. Vão vir muitos pensamentos, porque a nossa mente não para, porém, a pessoa não pode parar para resolver nada naquele minuto. Ela não pode parar para refletir sobre aquele pensamento. Veio um pensamento, hoje eu tenho que pagar a conta da luz. Tá, ok, foi, passa. Silencia a mente. Se vier outro, olhe para o pensamento, observa, deixa passar. Não é para resolver nada nesse momento, é só para observar. É só para se observar, observar sua respiração, observar o que vem na mente. Vai ficar paradinho ali naquele 1 minuto. Se conseguir fazer 2, beleza. À medida que for conseguindo fazer, vai aumentando. De repente aumenta. Um dia faz 1 minuto, no outro dia faz 2 minutos, no outro dia faz 3 minutos. Quando chegar no 5, conseguiu 5, pega e passa para 10. Conseguiu 10, quando chegar a 10, faz uns dias seguidos ali, 10 minutos. De repente, uma semana fazendo 5 minutos, passa para 10. Uma semana fazendo 10 minutos, passa para 15. Uma semana fazendo 15 minutos, passa para 20. 20 minutos é um tempo legal, um tempo ideal, né? E com isso, a pessoa vai começar a se acalmar, se interiorizar, e aí ela vai começar a pensar durante o seu dia, vão começar a vir pensamentos na cabeça, e ela vai começar a notar que coisas que eu acredito, como é que eu reajo frente às coisas. De repente, quais são os pensamentos que eu tenho que podem estar me atrapalhando? Eu acredito que de repente só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Uma coisa que eu escutava muito do meu pai, só faz dinheiro quem tem dinheiro. Não. Se fosse assim, muitos que são milionários hoje em dia, que não tinham nada, não iam conseguir fazer também, né? Escutei muito isso. Mas na realidade não, isso é uma crença limitante. Porque se a pessoa já acredita naquilo, isso quer dizer que ela já está impedida, ela não vai conseguir fazer nada diferente porque ela não tem aquele recurso, né? Então a pessoa vai começar a se observar. Que crenças que ela tem e que podem, que ela recebeu também, de quem ela recebeu, se isso vem dos pais, o que ela escutava dos pais, o que ela escutava dos avós, histórias que contavam, né? Amigos que de repente têm crenças muito negativas, muitas crenças de doença, muitas crenças problemas relacionados à questão amorosa. Então, o primeiro passo para identificar é começar a se observar. A meditação ajuda muito nisso, a prática da meditação, e começar a notar os pensamentos. Quando se dar conta, olha, eu penso, eu acredito nisso, isso pode ser uma crença limitante, algo que está bloqueando realmente assim a forma como eu enxergo as coisas da vida e como eu reajo. Então, vá lá e anota. Quando tiver isso anotado, sempre vai aparecer, porque quanto mais a gente começar a limpar, vai vir crenças, a gente vai começar a aparecer coisas na nossa cabeça, né? Então, crenças limitantes, quando começar essas são crenças limitantes, qual é o próximo passo? Limpar essas crenças limitantes. E como a gente vai limpar isso? Esse é o próximo vídeo, tá? Mas assim, primeiro passo então, identificar as crenças limitantes. Segundo passo, a limpeza. E o terceiro passo, educação mental. Reeducação mental. Muitos falam de reprogramação. Eu gosto de utilizar a palavra reeducação mental, porque assim como a gente foi educado pelos nossos pais, pela sociedade, pela escola onde a gente estudou, pelos amigos, coisas que a gente recebeu, né, dos avós, dos bisavós e assim por diante, a gente pode fazer uma reeducação mental. Então aí entram novos pensamentos, novas ideias, mas que vão nos ajudar na vida, que vão nos desbloquear, e positivas, nada negativo,
né? Show negatividade, show estresse, show... Não. Então, primeiro passo, identificação, meditação, autoobservação, esse processo, esse exercício de meditação vai nos ajudar muito no controle do estresse. A gente vai começar a observar que a gente começa a ter respostas diferentes para situações. Às vezes a gente tem filho pequeno e ali tá naquele dia, assim, e a gente começa a identificar que, puxa, eu não tô me irritando, eu tô conseguindo ficar mais tranquila diante disso. Não que a gente às vezes não chute o balde, acontece, mas assim, é diferente de quando a gente chutava o balde e ficava chutando ele por longo tempo. Às vezes acontece da gente chutar o balde, só que a gente se dá conta, para aí, tô fazendo de novo. Então, vamos lá, voltando, vamos se organizar. A gente começa a se dar conta e a gente começa a se organizar mentalmente de novo. E a gente vai mudando o nosso jeito de funcionar aos poucos. Reeducação mental, tá bom? Então, esse é o primeiro vídeo para falar sobre as crenças limitantes. Próximo vídeo a gente fala sobre como limpar as crenças limitantes. E depois a gente vai falando a respeito de como a gente se reeducar mentalmente. Na realidade, todos os vídeos, os meus vídeos, o meu trabalho, na realidade, tem essa intenção. Reeducação mental, para que a gente tenha uma vida muito melhor, muito mais próspera, muito mais abundante de tudo, na realidade. De dinheiro, de saúde, de amor, de paz, harmonia, né? Para que a gente tenha uma vida mais tranquila, mais fluida realmente. E a gente não precisa participar desse estresse todo que já está no mundo aí, que isso não contribui com nada. E quanto mais a gente conseguir transmitir isso para as pessoas também, melhor. Porque a gente estando bem, os outros estando bem, tá tudo bem. O importante é todo mundo ficar bem, tá bom? Até o próximo vídeo então. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva para receber os próximos vídeos, certo? Muito obrigada, até o próximo. Tchau!